Seja em formato físico ou digital, abordando ficção ou história, a literatura tem a capacidade de nos transportar para os mais variados contextos. No entanto, aqui no Brasil, o cenário não é dos melhores. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que foi divulgada em 2024, indicou que pela primeira vez na história, a parcela da população que não lê livros é maior do que aqueles que recorrem à leitura nos seus momentos de lazer. Daqui a pouco a gente fala sobre a importância da leitura e quem tem tentado manter esse hábito vivo para as novas gerações. E mais uma reunião entre criadores e investidores do mercado audiovisual para mapear caminhos para o setor e o trabalho da artista plástica Graça Tirelli no Galeria. Não sai daí que o Revista está começando agora! Pega essa imagem, imagina morar num lugar onde as paredes não são feitas só de tijolos, mas de história, de filosofia e séculos de conhecimento. No centro de Porto Alegre, um casal de educadores levou a paixão pela leitura a um nível que impressiona. O acervo do professor Luiz Oswaldo Leite cresceu tanto que ele precisou de uma casa própria só para os livros. A Daniela Salê foi conhecer esse tesouro escondido aqui em Porto Alegre. Confere só. Eles formam um casal que sempre encontra nos livros assunto para longas conversas. Os dois atuaram durante décadas como educadores e foi no tradicional Colégio Anchieta, em Porto Alegre, onde se conheceram. A sala do apartamento dos professores Luiz Oswaldo e Luísa Leite reúne preciosidades, como um Antigo Testamento escrito em grego e publicado em 1897. E esta obra rara sobre Porto Alegre, publicada para celebrar os 200 anos da cidade na gestão do prefeito Loureiro da Silva. Sem falar nas coleções da Revista do Globo da década de 1930. Para o professor Leite, referência nos meios cultural e acadêmico, o amor pelos livros vem da infância, mas floresceu mesmo no seminário. O seminarista não tem livros, tem as bibliotecas riquíssimas. Quando eu saí do seminário, que eu deixei a vida religiosa e comecei a vida, vamos dizer assim, leiga, claro que o amor dos livros veio comigo. Porque eu, como professor, sou um professor acostumado a estudar. Nem todos os professores fazem isso. Eu estudava, né? Se eu tenho que dar sobre tal matéria, eu vou estudar. E aí precisei começar a comprar livro. Aí fui comprando. E claro que a minha biblioteca é formada muito em função do meu magistério. O amor pelos livros fez do professor Luiz Oswaldo Leite um dos maiores bibliófilos gaúchos. Perto de completar 94 anos, ele segue adquirindo obras, como as que ainda estão nestas caixas. No atual escritório da casa, rodeado de estantes, agora sobra espaço para a esteira. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que os livros do professor Leite, como este aqui, ocupavam praticamente todos os cômodos aqui do apartamento. E foi então que a família decidiu. Estava na hora de os livros ganharem uma espécie de casa própria. Se acumulou tanto livro, né, então, que... E todo mundo aqui do edifício sabia, principalmente a vizinha de baixo, que os filhos dela e os nossos eram da mesma idade. Brincavam muito, ela vinha aqui. Luísa, dizia ela assim, e quando é que vocês vão tirar esses livros daqui? Daqui a pouco vai cair na minha cabeça, vai desmoronar. E, de fato, estava lotado de livro. A solução estava bem perto de casa. Até hoje, o professor e Luísa descem os 7 andares do edifício e vão andando até o prédio vizinho. É onde foi instalada há quase 40 anos a biblioteca do professor Leite. Todos os cômodos foram adaptados com prateleiras para acomodar os livros que já estavam no apartamento da família e todos os que foram chegando com o passar dos anos. A coleção está perto de alcançar 30 mil volumes. Professor Leite, esse aqui é o seu mundo, então? Esse é o meu mundo. Aqui é onde eu vivo, passo o dia aqui. Se eu tenho que trabalhar, eu venho para cá. Se eu tenho que preparar uma aula, uma conferência, esse é o meu mundo. E os meus livros saem daqui.
Essa sua primeira prateleira logo na chegada no apartamento? Essa é a prateleira de filosofia no Rio Grande do Sul. Toda ela, desde a porta de entrada até aqui, são filósofos gaúchos. Também essa outra aqui, filósofos gaúchos, né? Dizem que aqui na entrada tem um espaço reservado para um grande autor que se chama professor Luiz Oswaldo Leite. Se é um grande autor, eu não sei, mas é um autor. É aquela parte lá de cima que são as obras que eu publiquei. Seja como autor isolado, seja em obras coletivas. Aqui numa outra sala é onde eu tenho filosofia universal, né? E filosofia, por exemplo, latino-americana, né? Depois, na prateleira do fundo, tem literatura universal, né? Aqui nessa outra sala ao lado, eu tenho teologia, que aí não são todos que têm uma biblioteca tão boa em teologia como eu tenho. Do outro lado, tenho teologia gaúcha. O senhor também ocupou a cozinha desse apartamento com livros? Também. Agora, se eu for à cozinha, lá é literatura. Toda a literatura do Rio tem universal, tem a literatura brasileira, a literatura do Rio Grande do Sul. O professor, que domina várias línguas, inclusive o latim e o grego, faz questão de apresentar mais uma obra valiosa. Aqui está Imperatorum Romanorum Numismata, são as medalhas dos imperadores romanos. Tá? Quantos anos tem esse livro? Qual é a data ele é de 1751. Aqui tu vês a numismata, é medalha. A medalha do imperador. E um escrito sobre ele. E o que ele produziu. Tudo em latim. Tudo em latim, que é a língua que o senhor domina perfeitamente. Eu domino e era a língua deles, né? Então é uma coisa muito... Realmente eu tenho muito amor a esse livro. Eu me sinto em casa. Eu aqui, se venho, passo o dia e não sinto passar. Me sinto não só feliz, alegre, né, com tudo isso. E também, eu estou permanentemente... Perguntaram se eu li tudo. Eu não li tudo, mas eu trabalhei. Às vezes eu venho aqui, pego alguns livros e folheio e vejo o que tem. Com isso eu me mantenho informado sobre a minha própria biblioteca. Ainda hoje, o professor Leite procura dedicar cerca de 4 horas diárias para a leitura, porque além da fisioterapia, outras artes também fazem parte da rotina do casal, que marca presença em espetáculos teatrais, musicais e nos cinemas de Porto Alegre. Sobre a biblioteca, que hoje pode ser pesquisada por amigos e conhecidos, ele gostaria mesmo que o acervo se tornasse público no futuro. Desejo de quem segue atento aos temas que envolvem a educação e a formação de leitores. O que o senhor acha que é necessário que se faça para que novas gerações também desenvolvam esse amor pelo livro, que a gente sabe que livro é transformador, né? Como que a gente vai resgatar essa geração que talvez esteja tão acostumada com as telas para a literatura? Eu acho que é o exemplo de casa, né? Em primeiro lugar, acho que os pais precisam mostrar aos filhos que eles gostam de ler. Porque não adianta eu dizer para o meu filho ler. Agora, se ele me vê lendo e vê a minha mulher lendo, e eventualmente seus irmãos lendo, ele vai querer ler. E daí vem o gosto. À medida que ele começa a ler alguns livros e gosta desses livros, ele se transformou em leitor. E eu sou apaixonado pelo livro. Apaixonado. Vou te dizer mais. Eu não sei viver sem livros. Que lindo, né? Bom, para falar um pouquinho mais sobre a importância da leitura e formas da gente incentivar essa retomada do hábito nas novas gerações, a gente está recebendo aqui a editora Clô Barcelos e o professor de literatura Eduardo Belmonte. Boa tarde, muito obrigada, gente, por estar aqui conosco. Imagina. Minha primeira pergunta é para os dois, mas eu vou pedir que o professor Eduardo comece respondendo. Qual é o impacto que a falta de leitura tem na gente como indivíduo e como sociedade? Eu acho que, com certeza, o principal impacto é uma diminuição brusca da empatia. Eu acredito que a literatura, as artes no geral, elas existem para que nós possamos fazer o contraponto e, através dessa realidade imaginada, nos humanizarmos. Porque ao confrontar uma realidade a qual nós não conhecemos, nós vamos entender quais são as dificuldades que uma mulher passa, que uma pessoa de uma outra etnia que não é a nossa, de uma outra nacionalidade que não é a nossa, passa. E aí nós conseguimos entender alguns problemas sociais que têm uma dimensão
discussão muito ampla na nossa sociedade, como a xenofobia. Qual é o mal da xenofobia? Não adianta nada nós apenas assistimos a telejornais e nos informarmos nos jornais. Precisamos consumir arte para entender melhor o impacto desses problemas sociais nas pessoas, porque nós não vivenciamos, e talvez se nós nos colocarmos naquela realidade, nós vamos conseguir, talvez não entender completamente, mas ter um entendimento mais profundo sobre a complexidade desses problemas. E claro, também precisamos falar do vocabulário, da oralidade, das dificuldades na escrita, que isso acaba impactando também. É um problema sério? É um problema sério, mas eu acredito que o principal é a questão da humanização. Nós precisamos de arte para nos humanizar, certo? E para nos conectar, né, Clô? Olha só, eu como editora, eu precisei também, como o professor Leite, me aproximar, estudar, ler mais, né? Porque se eu ia, ele, por exemplo, como professor, ele teve que estudar. Então faz mais ou menos quase 30 anos que eu tenho uma editora, e eu precisei ler mais, então eu precisei mudar enquanto leitora, né? Então eu encontrei assim uma metáfora de por que é gostoso ler, né? Por que tem que ser gostoso ler? Porque é como se a gente vai, por exemplo, para uma área verde. Então, quando tu chega numa área verde, ou na praia, ou em qualquer lugar assim, tu precisa te conectar com a natureza. Por que tu busca ali? A humanização do que o professor fala, né? Então, a metáfora é tu achar o livro, ou o livro te achar. Porque as pessoas acham que, por exemplo, olhando o professor é meu vizinho, ali aparecia quase o meu prédio atrás, né? Nós nos vemos, eu vejo ele lendo lá na biblioteca dele? Não, na casa... mesinha onde ele lê, ele lê de noite, 1h, incrível, o professor fica horas, e ele é muito presente. Quando a gente lança livro, ele está sempre na atualidade, não são só... Ele disse, na cozinha está cheio de literatura, nossos livros estão todos lá na cozinha do professor Leite. Mas o que eu quero dizer assim, é que se tu não encontra a mesma sensação que tu vai para uma área verde, ou que tu vai para uma praia, ou que tu vai para um lugar onde tu te joga no momento, se tu não encontra isso na literatura, tu ainda precisa procurar. Entende? Porque a literatura, sim, professor, é para formação, descoberta de vocabulário, etc. e tal. Mas hoje que o mundo está acabando, que pode, por exemplo, eles largarem bombas nucleares amanhã, e nós vamos perceber isso quando aqui? A nossa vida vai mudar. Então, achar o seu modo de relaxamento, tem gente que lê à noite, depois de um banho quente, com uma luzinha, e passa a dor na cervical. Porque a pessoa, não pode ler com aquela pilha de livros te dizendo, tu tem que ler, tem que acabar, tem que dar satisfações. Não. A leitura, para funcionar, para a gente reverter o que está acontecendo, 53% de não leitores, né? É que a gente está vivendo, na mesma comparação, numa cidade onde não há verde. Então, tu não para, tu é um robô, tu sai do trabalho, tu vai beber, tu vai no bar, vai dançar, vai olhar na telinha, vai voltar, vai ver uma série, vai comer uma pizza, vai chamar vai entrar na rede social. E vai entrar, e daí vai tentar dormir, porque talvez tu tome alguma coisa para dormir e outra coisa para acordar, né? Então, a literatura, se a pessoa conseguir chegar... E aí, como que chega? Tu tem que me perguntar, né? Como que chega? Então, assim, a primeira que eu digo é, assim, fazer um foco. Por exemplo, primeiro, achar que uma livraria ou uma biblioteca é um espaço para ti. Porque se tu achar que aquilo não é para ti, daí tu já tá fazendo um bloqueio. Então, tu tem que dar espaço, por exemplo, Feira do Livro na Restinga. Que está acontecendo, inclusive, né? Feira do Livro da Restinga. Agora está acontecendo uma feira, a segunda Feira do Livro na Restinga. A Libretos tem um stand lá, e está acontecendo desde quinta, então hoje é sexta. Hoje tem lançamentos, tem 4 lançamentos. Os estudantes das escolas ali do lado, e não me pergunta quais são, porque são muitas escolas, eles foram... convidados, ganharam de presente
palestras programadas e custeadas, patrocinadas pela Câmara do Livro, num edital do Estado. Vocês vejam que tudo isso está acontecendo porque existe uma possibilidade de uma política pública, de uma verba federal, no caso, né? Mas, enfim, não importa, a verba tem que ser de todos os âmbitos, mas o importante é que as instâncias voltadas para o livro têm que estar atentas às brechas. E trabalhando essas novas gerações, né? Professor, como é que o senhor percebe isso em sala de aula e como faz para tentar mobilizar o pessoal? Eu não falo apenas por mim, eu falo enquanto escola, nós fazemos uma escutativa. A escutativa é a chave, um caminho que todas as escolas têm que seguir. Escutar a sua comunidade, escutar os seus estudantes. Nesse sentido, nós convidamos sempre os nossos estudantes a escolher as obras literárias que eles lerão no ano seguinte, no ano subsequente. Então, nós ofertamos diversas opções de obras literárias e eles escolhem algumas delas e no ano letivo seguinte eles leem essas obras. Nós procuramos desenvolver projetos para explorar ao máximo essas leituras. Por exemplo, nós temos um projeto muito lindo em que nós articulamos um artista visual do Rio de Janeiro, Maxwell, com o Jefferson Tenório, e os estudantes eles reimaginam as personagens do livro do Jefferson Tenório de acordo com essa estética. Então, procurar articular diferentes linguagens, mas com certeza essa escutativa. Mas, claro, nós precisamos fazer a escutativa, mas algo que o professor falou é fundamental. Pais, leiam para os seus filhos. E eu não falo apenas que isso tem que começar quando eles têm 2, 3 anos, 0 anos, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nós precisamos adaptar algumas práticas à faixa etária, porque a leitura não é apenas a decodificação. A leitura é interpretar, aprender os aromas, os sabores, aprender o mundo, aprender a palavra mundo, como dizia o Paulo Freire. Precisamos aprender o mundo e suas diversas interfaces. Então, se você é pai, se você é mãe e não lê para o seu filho, você está naquele momento retirando uma oportunidade preciosa de aprendizagem do seu filho. Porque uma coisa é a alfabetização, que se dá em um momento da vida, do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, né? Mas existe algo muito maior chamado letramento, que começa no momento em que nossa mãe nos entrega a luz, né? No momento do nosso nascimento, isso encerra na nossa morte. E isso aqui é musculatura. Precisamos trabalhar isso ao longo da vida. Então, pais, leiam para seus filhos, para que eles se desenvolvam como leitores extremamente competentes, seres humanos extremamente competentes e profissionais extremamente competentes. O senhor estava falando agora, professor, dessa questão da gente aprender sabor, a gente aprender aroma, a gente aprender textura, e eu me lembrei dos livros de banho que tem para bebês, né? São livrinhos Sim. que pode molhar, enfim. E tem isso, né? Muitos bebês estão no banho, eles põem na boca, né? E aí eles... É um contato. Né? Exato. E a importância do livro físico, numa época em que a gente tem muita tela, eu fico pensando qual é nesse sentido. Não sei se tu quer falar sobre isso, Clô. A gente procura deixar os livros, quer dizer, eu falo de mim, mas falo como um mercado editorial, né? Sim, não é exato. Libretos. Todos estamos buscando tornar os livros muito lindos, muito atraentes. Mas assim, por exemplo, um bebê pegar um livro, é da natureza dele fazer isso, ele só sabe fazer isso. O lance é que o adolescente, por exemplo, nessa realidade da PUC, de onde o senhor dá aula, né? E na Restinga, a diferença é que isso tem que passar pela política pública. Eu vou citar um exemplo: adote um escritor. É exatamente o que vocês estão fazendo aqui, mas de uma forma, o adote um escritor é assim, tem uma verba, se compra o livro nas escolas públicas, se distribui esse livro nas bibliotecas e faz a leitura e convida-se esse autor para ir lá falar. Agora, tu imagina se a gente tem recursos para contratar o Maxwell e o Jefferson Tenório, que também já foi várias vezes na Câmara, mas para levar numa feira experimental, porque é uma feira experimental na Restinga, não tem condição. Então, quem que está lá fazendo as atividades? As próprias pessoas da Restinga. Isso é escuta também, né? Porque a gente escuta
o autor local, né? Então tem a Nath hoje vai para a escola falando de Recomece, é o nome do livro dela. E ela tem, acho que não tem 30 anos. E é uma menina que vai... E é uma rapper, e ela enfim... Sim. Então, tu tinha me perguntado quais são os atrativos, né? Que vão poder fazer essa leitura. Assim, ó, saúde física e mental. É o primeiro atrativo. Segundo, tu tem que encontrar... Porque não adianta te darem um livro para tu ler que não fale contigo. Ah, com certeza. Então, agora as editoras locais estão fazendo muita coisa local, entende? Então, tu vai poder... E as coisas universais, evidentemente, não vamos desmerecer de forma são alguma. Clássicos, né? Aliás, sobre isso eu tenho uma tese, mas eu acho que vai ficar para a próxima rodada. Acho que... Eu queria aproveitar o gancho e dizer que outra arte que se debruça sobre a questão da literatura e da leitura é o cinema, né? E a gente trouxe aqui alguns títulos de filmes nos nossos pôsteres que abordam exatamente esse tema. O primeiro deles é Sociedade dos Poetas Mortos, um drama clássico sobre John Keating, um professor de inglês excêntrico que usa métodos não convencionais para inspirar os alunos de uma rígida academia preparatória nos anos 50 a pensarem por si mesmos, a abraçarem o carpe diem, aproveite o dia, e perseguirem paixões. O Cidadão Ilustre, um escritor argentino e vencedor do Prêmio Nobel, radicado há 40 anos na Europa, volta para o povoado onde nasceu e que inspirou a maioria dos livros que escreveu para receber o título de Cidadão Ilustre da cidade. Escritores da Liberdade. O filme é baseado na vida da professora americana Erin Gruwell, que transforma uma turma de alunos problemáticos e marginalizados de Los Angeles. Usando métodos inovadores como diários pessoais e literatura, ela promove a empatia, a superação do preconceito e o amor pela educação. E A Menina que Roubava Livros. Drama situado na Segunda Guerra Mundial, é narrado pela Morte, que acompanha uma menina alemã adotada após perder a família. Ela aprende a ler com o pai adotivo e encontra refúgio roubando livros e protegendo um jovem judeu escondido dos alemães, usando as palavras para sobreviver à realidade. A gente sabe que o cinema também adapta obras de literatura, né? Ele pode ser utilizado também como uma ferramenta para estimular jovens, por exemplo, a procurar o livro? Mas claro que podem. Por exemplo, A Menina que Roubava Livros, eu faço uma ponte com A Vida é Bela. Eu faço, para mim, é um dos melhores filmes que existem, porque em meio àquela realidade inóspita, nós podemos ter esperança. E muito se condena sobre o alinhamento, a evasão, e às vezes a evasão da realidade é a chave para nós nos reencontrarmos. E aquele pai em A Vida é Bela fez isso para o filho. Ele deu o maior presente que um filho poderia ter, que era o quê? Que era a esperança. Que era saber que ele poderia ter um futuro, saber tudo que o pai fez por ele. Então, os filmes, eles são instrumentos poderosos para introduzir os jovens aos livros. E, aliás, não vamos condenar os filmes. Os filmes também são uma experiência artística, são uma experiência estética e que nos humanizam também. Então, são um meio muito poderoso, sim. Maravilhoso. Sobre isso, eu diria o seguinte, que voltando ao Paulo Freire, que você falou, a primeira coisa que ele fala é o território, né? Então, assim, a pessoa tem que saber onde é que ela está, primeiro, para poder se localizar, para poder saber quem é, para poder saber o que ela quer. Então, ela precisa do território. E quando o cinema, às vezes, traz coisas universais, ele atinge esse território, ele sai da geografia e entra dentro de uma questão metafórica e universal. E essa entra também, mais ou menos, a tese que eu imagino, que o universo é uma coisa só, certo? Mas há tanta quantidade de histórias que existem, criam, assim, um multiverso, né? Um multiverso. E o cinema, dependendo da obra, quando ela é universal, quando ela tem um multiverso que ela nos leva para outro lugar, ela também precisa de uma força, não é local, mas de identitária. Tanto que hoje as pessoas que mais procuram livros são os negros e os pardos. Porque eles precisam de uma identidade, e o cinema que falar esta língua
também, e outra, releitura. Quantas cenas que nós dizemos, aquilo ali era racismo estrutural, aquilo ali era machismo, exato. aquilo ali, entende? Então, quando vem um filme que realmente trabalha como Chaplin, que trabalha... E outra coisa, o cinema... Ele parte de um roteiro, então ele parte de uma obra, ele parte de um texto. Exato, então, perfeito. Então ele isso, sim gente. uma alavanca, porém ele não, claro, obviamente, não deve substituir, porque Nunca, aquilo que a gente imagina das telinhas, né? Sim, exato. Aquela telinha que... Porque o leitor, ele recebe e ele reconstrói o que ele está lendo, né? Ele visualiza, eu leio uma obra, tu lê outra, a gente enxerga três cenas diferentes. E o cinema nos entrega a mesma obra, né? E é por isso que é multiverso. Perfeito, gente. Queria muito agradecer a presença de vocês. Nós vamos ter que fazer uma parte 2 para continuar discutindo isso, porque o tema é muito perfeito e vocês foram ótimos. Muito obrigada. Imagina. Até a próxima. Até a próxima. Depois do intervalo, a gente confere uma reunião entre criadores e investidores do mercado audiovisual para mapear os caminhos do setor e uma chamada para visitar a exposição que celebra os 50 anos do grupo de artistas Nervo Óptico no Marx. Nós já voltamos. Olá, olá, Lisiane Motini chegando, cobrindo as férias aí da Ionara Caran no quadro Galeria. Hoje, o nosso encontro é com uma artista que leva a pintura brasileira para o mundo, que construiu uma trajetória sólida e internacional. Trabalho que já passou por feiras em Miami e Paris, bienais na Ásia e exposições na Europa. Está bom assim? Obras que misturam elementos ancestrais com referências da cultura pop. Do meu lado, então, está ela, Graça Tirelli. Seja muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui, viu? Muito obrigada. Prazer estar aqui. Graça, você nasceu no Alegrete. O que essa cultura, né, te trouxe para a pintura que você apresenta hoje? Bom, existe um ditado em Alegrete que diz: eu sou do Alegrete e não é para me exibir. Então a cidade é uma cidade muito cultural, né? Eu passei a minha infância lá e é uma cidade que sempre incentivou muito a música, a pintura, todos os eventos culturais de música gauchesca, e isso acho que foi um incentivo muito grande para que eu desenvolvesse também, claro, com a minha casa, a família, uma trajetória, uma tendência de escolher a pintura como uma representação dos sentimentos que eu tenho sobre as coisas do mundo, né? E como eu disse, né, passou por vários lugares, né? Você passou por Ásia, Europa, outros tantos. O que na verdade, cada lugar representa para ti na sua pintura? Bom, eu acho que foi um conjunto de coisas, assim. Primeiro, eu acho que eu tive uma busca de coisas indígenas brasileiras aqui no Brasil, né? A cultura gaúcha também, pintei algumas coisas um tempo. E depois, em relação a esses outros locais, as últimas séries de 2022 para cá, teve muito da questão judaica, teve muito da questão do chador, né? Teve uma série que se chama Matrioscas. Eu acho que isso aí foi um incentivo, abre possibilidades de tu enxergar dentro do teu trabalho algumas coisas novas. E isso te estimula a buscar coisas dentro de ti e, ao mesmo tempo, do exterior te estimulando a ver de uma outra forma, entendeu? Quais são esses lugares? Que lugares foram esses? Bom, eu fiz uma exposição, participei de 2 exposições em Dubai, né? E a segunda exposição foi no Art Connect Woman, eram 100 mulheres do mundo inteiro, eu fui selecionada 2 vezes, em 2022 e em 2024. A segunda foi com uma série que se chamou Matrioscas, que são meninas negras com um chador colorido. Então, o chador mostrando toda a experiência da criança, do rabisco, do desenho, da procura vamos dizer, do desenvolvimento da criança dentro do seu ambiente, né? E também da questão da mulher. Como era Art Connect Woman, que era sobre mulheres,
eles escolheram esses trabalhos. E foi tanto no Catar quanto em Dubai, foi assim, o pessoal gostou muito, incentivou, acho que foi bem interessante, bem representativo, né? Apesar de ser brasileira, né? Eu acho que foi uma outra forma de ver um mundo que eu não conhecia, né? Que é o mundo islâmico. E a tua obra mistura muito elementos ancestrais com a cultura pop. Como é que acontece esse diálogo, Graça? Eu acho que toda a minha obra tem umas dicotomias, assim, tem uns contrapontos. E eu acho que isso é em função também da minha vida, né? Porque eu tenho coisas muito diferentes, assim, que eu tenho que organizar dentro do meu trabalho, dentro da carreira da pintura. E eu tenho a impressão que a minha busca do mito, da questão antropológica, da questão da humanidade, eu acho que isso me preocupa muito. Aonde que nós estamos indo? Por que estamos indo nesse caminho? O que me preocupa em termos de vamos dizer, educação? O que me preocupa em termos de meio ambiente? Tudo isso é um conjunto de coisas que faz com que eu busque, que eu pesquise nos mitos, que eu pesquise na nossa cultura, que eu veja de uma outra forma. Então, eu tento expressar as minhas preocupações sobre um determinado tema, entendeu? E como nasce essa pintura? Bom, é um processo, como que eu vou te explicar? É um processo interessante. Existe um gatilho em algumas coisas, né? Eu acho que em mim o gatilho é um pouco a preocupação. O que está acontecendo nesse momento? O que me toca profundamente na minha alma e no que eu estou vendo que está acontecendo com o mundo? Porque o meu trabalho é a respeito da humanidade, é a respeito da cultura, é a respeito da educação, é a respeito das crianças, das religiões, é a respeito da cultura indígena brasileira, é a respeito do meio ambiente. Então, assim, ele tem uma gama de coisas. E ele começa com essa preocupação e aí eu vou, aquilo vai como que maturando, amadurecendo, né? E saem as primeiras pinturas. A partir daquela, ela vai se desenvolvendo. E é engraçado como o processo criativo, ele acontece exatamente como comigo, acontece exatamente como um escritor. Pergunta para um escritor, eu estou fazendo uma novela, ela vai morrer? O que vai acontecer com a personagem? Eu não sei. Ela simplesmente aparece de uma outra forma, ela se expressa de uma forma que ela toma o ambiente e no próximo quadro ela vai aparecer de uma outra forma. E isso é que torna interessante, porque nem eu sei como vai ser, entendeu? Nós temos algumas obras expostas, né? Como vocês podem ver aqui atrás. Vamos falar de cada uma delas devagarinho um pouquinho. Sim. A primeira obra, pode falar um pouquinho, Graça? Bom, essa série se chama Kaleidos People. É um caleidoscópio de pessoas que eu fiz. Eu quis expressar essa profusão de cores, né? E essa transparência das pessoas, como que as cores transformando, a cultura transformando. Não é esse quadro, tem outros também que são essas transparências. E essa série da Kaleidos People apareceu de uma viagem que eu fui para Nova York e comecei a tirar fotos de pessoas nos museus. E a pessoa que estava comigo, até eu tinha fechado com uma galeria em Nova York para fazer uma feira, e a pessoa, mas por que você está tirando foto de pessoas? Eu digo, não sei, me deu vontade de tirar. E a partir daí aconteceu. A outra obra, como vamos ver, tem um tom mais fechado, né? Nessa próxima? Isso. Sim, essa pintura foi feita nos primeiros 2 meses do Covid. Então, eu estava no interior de Alegrete e tive que permanecer lá. Então, apareceu são fotos de viagens que eu desenhei essa menina. E aí, por acaso, eu ia fazer um painel ali de umas pessoas e saiu elas com a máscara. Eu digo, então, eu vou fazer do Covid, que é o que realmente está acontecendo no momento. Boa, nossa próxima imagem aparecendo na tela agora. E essa, Graça? Essa série é uma série que se chama Submersos. Isso aí foi influência nos Estados Unidos. Eu estive trabalhando como tutora voluntária de crianças refugiadas. E essa menina é uma menina da Tailândia, que a gente trabalhava com elas, com essas crianças. Então saiu uma série que era Submersos, que eram essas crianças adaptadas, chegando em outros países com outras culturas.
Ó, já tem um verde e um amarelo, mas vibrante, né? E esse aí? Tem uma série que é da cultura negra africana, né? Então esse chamamento das flores negras, que é a questão do racismo e como isso é profundo no Brasil e na nossa cultura, né? E na cultura mundial em si. Essa aí também é Pequenos Homens, se refere também à questão do racismo, que são meninos, o tratamento diferente que se dá para pessoas brancas e pessoas negras, mas a riqueza da cor e do contraste da cor da pele do menino com a camiseta colorida e essa coisa toda. Mais uma obra, penúltima nossa de hoje. Essa é uma série que se chama Personas. Ela é sobre uma determinada pessoa que está num ambiente sem suas escolhas. Então, essa série é bem interessante. E a última? E a última obra? Essa é Vitrines do Rock, que é uma série também sobre ícones da cultura pop. E foi feita em 2018 a 2022. E essa foi na Bienal da China. Então, é bem interessante, é um trabalho bem mais pop do que os anteriores. Sim, eu vejo ali uma mistura de Nirvana, Kiss, né? Bem Super-Homem. A Graça, ela é bióloga, mas né, leva concomitantemente aí a arte para o nosso bem, né? Para os nossos olhos, graças a Deus, que são lindas as tuas cores e os teus desenhos. Obrigada, querida. Parabéns, viu? Eu que agradeço a todos aí. A gente se vê no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. O Revista vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.